as mudanças de temperatura e tempo. Espero que vocês tenham feito as anotações. Então, a gente vai seguir com a mesma metodologia. O Fernando Gonzalez Rey vai falar aproximadamente uma hora e pouco. Depois eu abro para questões e depois damos um pequeno intervalo, 15 minutinhos, para tomar um café e depois fechamos, ok? Então, agradeço novamente a presença de todos. Sem vocês, o curso não seria possível. E, realmente, para mim, é uma satisfação, uma felicidade muito grande ter o professor Fernando aqui na Tecnológica, porque, na relação entre ciência e tecnologia, sempre se imaginou que a ciência e a tecnologia eram os motores do desenvolvimento econômico, social e político. E no campo CTS, nós discutimos justamente o contrário, né? Muitas vezes, toda a ciência e toda a tecnologia não tem contribuído para uma sociedade mais justa, igualitária, ou melhor, né? Então, a presença do Fernando, da psicologia, dentro de uma universidade de caráter eminentemente tecnológico, voltada, né, para uma pesquisa que tematiza, de alguma forma, a subjetividade. Então, no programa, no PPGTE, nós temos alunos, Tiago não está aí, mas Tiago é engenheiro, fazendo mestrado, doutorado, e discutindo ciência e tecnologia. Temos aluna de Direito, a Lu, cadê a Luciane? Não está aí. Ah lá, de Direito. Alunos de Direito, alunos de Engenharia. É um mestrado que existe há 20 anos e doutorado interdisciplinar. E essa interdisciplinaridade faz com que tenhamos alunos de várias áreas do conhecimento. Principalmente, temos muitos alunos da educação, letras, linguística. Temos alguns da psicologia já. Esse ano tivemos assim muitos alunos da psicologia, talvez em função da minha presença. Oi? Ciência da informação, a Patrícia lá atrás, ciência da informação. Hã? Administração. Então, a questão da subjetividade é uma temática que afeta a todas as pesquisas. E eu, como sou membro do Comitê de Ética, quando chega no Comitê de Ética os projetos para serem aprovados, são projetos imbuídos de uma intencionalidade muito importante, muito clara. São projetos que vão melhorar o processo de ensino-aprendizagem na escola, desenvolver um aplicativo para um celular, alguma coisa desse tipo. Mas são projetos que, em essência, não discutem o humano. Não é? Quem é o beneficiário? Né? Quem que vai se utilizar dessa pesquisa? Realmente, o aluno da escola pública tem celular? Se você desenvolver um aplicativo para ele aprender matemática, isso vai resolver? E, às vezes, o pessoal do design, da engenharia, das ciências da informação não entendem a importância. Então, eu faço questão que todos os projetos passem pelo Comitê de Ética, porque aí a gente tem condição de fazer uma orientação, né, no sentido de olhar o ser humano que está sendo objeto ou alvo, né, população-alvo, né, parece que vai dar um tiro. Então, mas está sendo alvo de projetos de pesquisa, de doutorado, e que muitas vezes são pouco pensados, pouco planejados dentro da construção tanto teórica quanto metodológica. E a gente sabe da importância da área CTS, do campo, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e de como a grande maioria dos nossos alunos são alunos que têm bolsa de pesquisa, então tem uma dedicação exclusiva para pesquisa, de mestrado, de doutorado, produzem conhecimento aplicado. Então, a importância de pensar a subjetividade, pensar o ser humano, e a importância de ter você aqui, Fernando, numa universidade como a nossa, tecnológica, é muito grande. Eu queria agradecer novamente
todo o teu esforço, todo o teu empenho, toda a dedicação. Muito obrigada. Obrigado a você pelo esforço para me trazer acá. Las universidades quieren programas de internacionalización, mas tem uma burocracia que não permite nem a nacionalização. Pero bom, esses são os bois que a gente tem e continuarão do caminho, verdade? Como comecei hoje de manhã, eu queria começar, a parte da tarde, que vamos a entrar de cheio em todos os aspectos metodológicos da pesquisa. Eu queria começar por uma cita de Vygotsky, que ontem, de alguma forma, eu falei sobre ela, mas eu queria trazer a cita, que vocês escutaram bem, porque é engraçado como se trabalham os autores e não se tem ideia de como os autores pensam o processo de construção do saber. Como Vygotsky, que foi um marxista, tenta procurar caminhos novos na psicologia que no repitan a fórmulas de Marx por una cosa bien simple, porque Marx no fue psicólogo, ¿verdad? Entonces, aquí va una cita de Psicología da Arte. Pienso que debe se propor otro método para la psicología da arte, o cual precisa de una clara base metodológica. Contra él, muy levianamente, se expresó o que habitualmente se expresa contra o estudio do inconsciente pela psicologia. Assinálase que o inconsciente, pelo próprio significado desta palavra, é algo não consciente e não claro para nós, e por isso não pode ser objeto de estudio científico. Diante desto, parte-se da premissa errada que nós podemos estudar só aquilo e, em geral, podemos conhecer sobre isso que conhecemos de forma imediata. No entanto, essa premissa que não tem fundamento, coincide com Prigogine e Heisenberg de manhã, no entanto, essa premissa não tem fundamento, pois conhecemos e estudamos muitas coisas que não acessamos de forma direta, as quais só conhecemos com a ajuda de analogias, construções, hipóteses, conclusões, deduções, em geral, só por via indirecta. ¿Tomaron a directa de Vygotsky? O sea, esa representación de que a realidade é aprendida de forma directa pelo saber é uma representação que está no imaginário de um mito construído do que é a materialidade. Isso é a base de nossa metodologia, ou seja, como construir a subjetividade que não aparece directamente no comportamento e na intencionalidade significada da linguagem, mas necessariamente temos que usar o comportamento e a linguagem. Mas como? Aí é onde está a coisa. Não na explicitação significada da intenção. A linguagem, igual que o pensamento, são funções que se configuram subjetivamente. Então, claro, a fala, a estrutura de significados que se organiza intencionalmente na fala, não é apenas a forma ou a informação que a linguagem e a fala dão para nós. Por isso é que em nossa forma de fazer pesquisa, nós usamos como instrumentos como a pessoa organiza a fala. Por exemplo, se eu pergunto para vocês como é sua relação com a mãe, pelo peso que tem a mãe na subjetividade social, nos discursos dominantes, 90% aqui vão falar bem da mãe. Porém, se eu perguntara individualmente a cada um de vocês, por favor, me fala de tua história familiar, de tuas experiências em família. Esse é um indutor aberto, que é você quem tem que organizar a narração
a partir do indutor aberto. Então aí você tem que decidir em que idade você começa a falar, que pessoa da família vai aparecer primeiro no relato, que tipo de experiências vividas van a ser asociadas no relato con esa pessoa. Esos son as fontes que nos permiten levantar indicadores para construir hipótesis sobre a configuración subjetiva que está siendo estudiada. Por exemplo, se nós creamos, você está conversando comigo e você me fala, vamos supor que é uma colega, uma mulher, você me fala da experiência do parto, do importante que foram os filhos na sua vida, de como você curte em suas viagens os filhos, da importância que sua mãe teve na sua vida, verdade? E nisso organiza um relato completo. E não aparece nem seu pai, ou aparece de forma muito secundária, nem seu marido. Eu conjeturo. Isso é o que se chama um indicador. Eu abro um significado que não está na fala, mas que está em como se fala, que me leva a procurar duas questões. Como é a relação dela com o gênero oposto, masculino, e como é a relação dela com o matrimônio. Por exemplo, é muito interessante na linha nossa, que trabalha a depressão pós-parto, como a mulher narra o parto apenas como um acto pessoal, quando realmente o nascimento do filho é um acto de amor em um casal bem estruturado, em um casal bem integrado, como os maridos tendem a não aparecer. Então, por aí você começa a costurar, segundo o tipo de problema que você está estudando, você começa a costurar significados que não estão explícitos, que são produzidos por você como pesquisador, mas que não são verdades. São simplesmente caminhos hipotéticos que, na medida em que aparecem outros indicadores que se complementam e vão nessa direção, se pode formar uma hipótese que é o primeiro momento da organização teórica de uma configuração subjetiva. Os caminhos da pesquisa são hipotéticos. Nós nos estamos movimentando em construções hipotéticas que vão ganhando força na medida que aparecem indicadores que convergem pelo seu significado, mesmo que vão a ser indicadores diferentes. Ou seja, essa mesma senhora que narrou o parto, que narrou como disfruta com suas filhas, e não falou em esse processo da família, nem do pai nem do marido, no complemento de frases, pode dizer: o momento mais feliz quando estou com minhas filhas em Fortaleza. O matrimônio é sagrado. Os homens são tossudos e irreflexivos. Uma combinação interessante. Ou seja, o matrimônio é sagrado, pode estar dando informação de que essa questão da união sacramentada que a igreja com tanta força gerou na subjetividade social pode ser uma fonte de sentidos para manter um matrimônio no qual não se está disfrutando, verdade? Quando narra todas as experiências positivas, agradáveis na vida com as filhas, é evidente que o marido não é a união mais agradável de ela. Então, em geral, todos os problemas que nós estudamos, abrimos a espaços de diálogo que vão tomando desdobramentos e onde a pessoa que participa na pesquisa nos está expressando como se configura subjetivamente o tema que estamos estudando e que nos interessa. Por isso é que para nós a pesquisa como processo não se separa entre colecta de dados e análisis de dados. Primeiro, os dados não se analisam, os dados se constroem. E segundo, o processo dialógico que caracteriza a pesquisa como metodologia é um processo onde o diálogo se vai orientando segundo os indicadores e as hipóteses que se vão abrindo pelo pesquisador com sua participação
dentro dos diferentes espacios que poden constituir a pesquisa. Porque quando falamos de pesquisa, podemos falar de pesquisas que se desenvolven con individuos, de pesquisas que combinan grupos e individuos, ou de pesquisas que se desenvolven dentro de uma instituição, verdade? E, evidentemente, os procedimentos são os mesmos. Vamos transitando com o outro, seja no nível grupal e individual. Normalmente, eu nas minhas pesquisas gosto de usar processos grupais, discussões de grupalidade, porque quando as pessoas discutem com um tema que están todas envolvidas, entre elas aparecen desdobramientos, provocaciones, memorias, que no necesariamente aparecen cuando de forma individual se está trabajando con un pesquisador. Porém, quando nós falamos de trabalho em grupo na pesquisa ou de estudio de caso en profundidade, no estamos usando ni un método de estudio de caso, ni o grupo operativo de Pichon Rivière ou o grupo de encuentros de Carl Rogers. Estamos simplesmente gerando situações comunicativas que facilitan e a través das quais, com o nosso saber, vamos articulando, provocando, criando as condições para facilitar a expressão do outro ou dos outros no tema que nos interessa. Tem existido muito um mito que a pesquisa qualitativa se usa só para trabalhar grupos pequenos, porque evidentemente que na pesquisa qualitativa com independência de sua guarda-chuva, dos seus fundamentos epistemológicos, nunca se usa o conceito de amostra significativa. Não porque a pesquisa não trabalhe com grupos grandes, o problema é que a amostra significativa é significativa por critérios populacionais, não é significativa de cara ao problema que eu estou pesquisando. Ou seja, aqui nós temos quase 60 profissionais de áreas diversas. Eu poderia fazer uma amostra significativa da população que está presente aqui, considerando idade, estado civil, procedência social, raça, profissão. Vamos supor que fossem as variáveis que eu controlo para darle significação à amostra. Pode ser que a pessoa que cai de administração, vamos supor que aqui tem 8 caras ou 9 de administração, pode ser que a pessoa que entra no critério mostral é a pessoa menos interessada no problema que eu estou discutindo. Portanto, o critério de amostra é apenas significativo para cobrir a ilusão que tem a pesquisa inductiva, que a significação estatística é um critério de veracidade. A significação estatística simplesmente nos coloca uma relação que pode ter significados múltiplos dentro de um processo de construção da informação. Ou seja, nós não despreciamos a estatística. Seria interessante para mim, se quero fazer uma pesquisa de como se está processando e se está construindo os problemas de você em pesquisa, através do que eu estou discutindo neste curso. Para mim seria interessante saber que % de vocês gostou do curso. Só que esse % não é uma verdade em si mesma. O fato de gostar do curso não é necessariamente uma expressão da qualidade de um curso. As pessoas gostam de um curso pelo palestrante, pelo estilo, verdade? Pela capacidade comunicativa, pelo tipo de resposta que as pessoas sentem, que são respostas próximas. Às vezes as pessoas gostam de um curso e quando você lhe fala qual é a coisa fundamental que se discutiu no curso, ela não sabe. Porque as pessoas gostam de palestras e cursos pelo impacto relacional, não pelo processamento da qualidade do que se produz. Sobretudo em subjetividades sociais que são muito mais centradas no afetivo que na eficiência. Não importa se o cara aqui, se o cara é pesado, não é agradável, responde um pouco tosco às perguntas, possivelmente o 85% não gostou do curso.
Mas pode ser que nesse 85%, 60% começaram a refletir, depois do curso, sobre coisas que não tinham refletido antes. Então, a pergunta, você gosta ou não de um curso, é uma expressão do tipo de pergunta tautológica que se faz na pesquisa quantitativa. Porque eu não tenho que perguntar, igual que eu não tenho que perguntar se você quer a sua mãe. Eu simplesmente tenho que começar a conversar de como foi tua história, de quais foram, por exemplo, tuas 3 principais alegrias antes dos 12 anos de idade, de quais foram teus 3 principais conflitos, e ver aí como aparece recheado o mundo familiar. Essa é a forma que se vão gerando os significados, fazendo honor ao poeta Machado espanhol, que se vai fazendo caminho ao andar. Ou seja, a pesquisa é um processo, não é um procedimento para ir obtendo resultados que se vão relacionando para chegar a um final. Não, não, não. A pesquisa é um sistema coeso, complexo, que se vão abrindo eixos de significação que no final da pesquisa nos permitem defender um modelo teórico sobre o que pretendíamos explicar nos objetivos. E por isso é que eu falo, o conceito em esta proposta, e não é à toa que o livro se chama Subjetividade, Epistemologia e Método, os conceitos são portadores de uma condição epistemológica, pois só se constroem na relação com o outro, seja na prática, no contato, na amizade, no amor ou na pesquisa, e realmente as vias para construí-lo estão sempre implicadas no próprio processo de uso das categorias. Em psicologia, normalmente, esses eram 2 espaços dicotômicos. A teoria está fora, orientando o procedimento. E uma vez que se levantavam os dados, se tentavam explicar em termos da teoria que está fundamentando o processo. Isso realmente é uma relação totalmente absurda entre teoria e empiria. Não existe empiria. Nós transitamos o campo, transitamos as relações com o outro e aprofundamos nas informações que se vão gerando pelos diferentes recursos metodológicos que usamos a través das hipóteses, dos indicadores que vamos gerando no próprio curso da pesquisa. Porque, pessoal, todo sistema humano é ilimitado quanto à quantidade de informação que nos dá. E toda construção científica sempre é parcial em relação com a abrangência do problema que estudia. Por isso a ciência nos abre caminhos de inteligibilidade, não nos esgota, verdade? Sistemas que não entram no mundo de nós, em nossa narração, em nossa teoria. A melhor expressão de que uma teoria não pode ser objetiva, no sentido que em nossas cabeças está o termo objetivo, é que toda teoria é uma expressão da subjetividade do autor, verdade? Tem um livro muito interessante sobre Freud, que se chama A Missão Histórica de Freud, que é de Erich Fromm, que é fantástico, porque Fromm vai relacionando os construtos de Freud com a vida de Freud, seus medos, sua preocupação com o homossexualismo reprimido nele próprio, sua dificuldade para chegar a mulheres que lhe atraíam, verdade? Sua monogamia partidista e nerviosa. Não tenho nada em contra da monogamia, además minha esposa está cá. Pero o problema não é a monogamia, o problema é a vida que toma uma relação de casal. Então, é muito interessante, isso passa com todos os autores. É possível que eu nunca teria pensado na subjetividade se não tivesse vivido uma experiência de uma sociedade autoritária, onde minha confrontação como indivíduo com os princípios establecidos rectores da sociedade não encontrava um eco no espaço social. Então, sempre nossas biografias estão, e não apenas estão nossas biografias, estão as construções do saber que marcam uma época histórica.
como eu falava ontem, Lacan fala que o inconsciente é idêntico, é uma estrutura de linguagem, porque quando Lacan abre sua teoria, já está em boga no pensamento francês o estruturalismo e a linguística moderna. Freud não conheceu isso. Como Marx não conheceu o simbólico, verdade? Ou seja, Marx não pode incorporar a realidade simbólica como se integra com o emocional em todas as esferas do ser humano, porque o homem, para Marx, é um homus econômico, não é um homus existencial. Então, todos os sistemas teóricos têm suas fortalezas, têm seus focos e têm seus limites. Nós temos que romper a relação com a teoria como sistemas ideológicos. Não. As ideologias se fecham em doutrinas, quase sempre. Temos que ter uma ideologia de progresso. Qual é a ideologia de progresso? Aquela que se enfrenta ao hegemônico. Mas quando toma o poder, a ideologia progressista vira conservadora. Isso é uma lei, ou seja, da história. Então, evidentemente, que para pesquisar, nós temos que favorecer um entramado de vínculos, pesquisador, participante, participantes, que permita que la información relevante para analizar os sentidos subjetivos que se configuran, por ejemplo, en mujeres con depresión postparto, realmente nos permitan explicar el carácter singular que tenga depresión postparto y nos permitan también explicar cómo cuando se geran rótulos sociales que carregan pesos institucionales, o diagnóstico vira un elemento de identidad para la propia persona. Nós tivemos uma linha, vários doutorados defendidos, trabalhos de mestrado em depressão pós-parto. E é inacreditável como pessoas, mulheres deprimidas, dizem: porque meu marido nem respeita minha doença. Ou seja, ela precisa da doença para ver se muda a qualidade de relação com o marido. Eu que sou mais velho deste auditório, em minha época de estudante, jovem, eu não lembro de depressão pós-parto em Cuba. As pessoas tinham muitos problemas para se deprimir pelo parto. As pessoas tinham que sobreviver, verdade? Eu lembro que aqui em Brasil, estudando câncer de mama, que é outra linha nossa, mulheres mastectomizadas, entrevistamos a uma mulher negra que mora na periferia de Brasília e lhe perguntamos qual é o principal problema que a doença trouxe para seu mundo. E diz que eu não posso carregar a meu filho no colo, que tem 8 meses, para alimentar ele. E meu marido é pedreiro, sai às 4 horas da manhã, e meu filho precisa tomar o leite 5:30 da manhã. Que corpo, o ideal de beleza feminina. Não. O homem produz sentidos e configura subjetivamente seus mundos dependiendo do contexto e da situação de sua existência. Por isso é que não podemos, e é algo que a teoria da subjetividade questiona e vai contra, padronizar em categorias semiológicas, em categorias patológicas, os processos de vida que se separam do que é mais comum e que habitualmente se chama normalidade. Normalidade é uma curva estatística. Em termos humanos não existe um normal, porque todos nós somos diferentes em todas as áreas de nossas vidas. ¿Por quê? Porque estamos configurados históricamente, subjetivamente, em biografias singulares. E essa é uma característica do humano. Então, essa não separação do trabalho de campo com a construção teórica van da mão, porque inclusive são as hipóteses que eu vou abrindo que me permitem criar instrumentos facilitadores de novas expressões que me permitem avançar em hipóteses que estão abertas a través de sistemas de indicadores. Esse é o carácter construtivo, interpretativo da pesquisa. E, portanto, isso supõe não apenas romper a ideia de pesquisa como uma sequência de etapas irreversíveis, sino
transformar o significado da hipótesis não como algo a priori que se pretende comprobar, mas como um recurso intelectual para ir teciendo e organizando as construções teóricas sobre o problema que estou pesquisando no próprio curso da pesquisa. Isso também nos leva a mudar a idea de instrumento. O sea, los psicólogos no usan instrumentos en general, usan técnicas. ¿Qué cosa es técnica? Un recurso instrumental que se acompaña con un repertorio de conceptos para ya avaliar un resultado. Resultados que pueden ser comparados entre las personas que responden un instrumento. ¿Verdad? Por ejemplo, es engraçado como as técnicas proyectivas aparecieron en la psicología como uma alternativa metodológica aos instrumentos psicométricos. Porém, como as técnicas reproducem muitos dos problemas dos instrumentos psicométricos. Precisamente cuando en lugar de integrar respuestas cualitativamente diferenciadas, integran padrones comparativos en trazos, en percepções, etc. Nunca, e esto falou Jung, embora que no desenvolvió eso a fondo, nunca un símbolo es universal, es imposible. Está la famosa anécdota de cuando Freud visitó Inglaterra y Winston Churchill, que era un cara sumamente agudo intelectualmente, Freud estaba con su tabaco habitual y Churchill le preguntó, maestro, ¿es un símbolo fálico? Y Freud respondió, en este caso no. Por tanto, no podemos hacer una afirmación categórica sobre una interpretación simbólica si ese elemento simbólico no está dentro de un sistema de información que nos produzca una construcción más abrangente dentro de la cual el elemento simbólico toma un significado. Y eso vale para lo cuantitativo. Como yo falaba, los criterios de cuantidades son importantes, mas como significados, no como criterios de legitimación de una pesquisa, ni como resultado. Nunca un resultado de los procesos humanos puede ser a sumatoria de un test de inteligencia con un test de personalidades, esos batidos que até muy poco tiempo atrás e inclusive hoy se hacen en la psicología. ¿Cómo você va a integrar un test de inteligencia, verdad, de cualquier un de ellos con un test proyectivo, cuando tienen bases totalmente diferentes y están procurando elementos diferentes? Entonces, un instrumento realmente es un recurso dialógico, es un recurso para desdobrar, aprofundar y provocar a expresión de otro donde a conversación no facilitó. Por ejemplo, un instrumento muy interesante que se utilizó por años como un test proyectivo fue Rotter, un famoso test de complementos de frase propuesto por Rotter en 1953. Eso eu uso muito nas minhas pesquisas, mas não como um teste projetivo. Ou seja, quando você coloca para uma pessoa um conjunto de frases que na realidade não dizem nada, que quem vai dizer é a pessoa quando complemente, porque a palavra odeio pode dizer não odeio a ninguém, odeio minha história, odeio ter que trabalhar. Isso gana uma gama de possíveis significados que podem ser dicas para avanzar na construcción dos sentidos y da forma en que está configurado el problema que estamos estudiando. Por eso esas palabras gerais, amo, gostaria, o futuro, uma vez, son simplesmente inductores para provocar o engajamiento subjetivo de a pessoa a través de diferentes áreas da vida. Inclusive es muy interesante, ¿verdad?, ver os silencios que a pessoa faz. O sea, tem vezes, por eso es que você tem que estar transitando, mismo que sea un grupo, una pessoa, cuando você ve que un instrumento de completar frases, tem alguien que se para y reflete, inmediatamente tenta de ver cuál es la frase en que refletió. Ahora, en nosa concepción, os instrumentos son apenas fontes para abrir caminos de construcción de indicadores.
Y un instrumento siempre se desdobra en otro. Un instrumento no es un recorte que se apoya en un resultado. Por ejemplo, nós usamos muito, quando usamos o completamento de frase, formular hipótesis a partir do instrumento e na próxima sessão de trabalho dizer a um indivíduo que lo respondió: você poderia ler e me comentar o que sua leitura le produz. E às vezes isso saem conversas que são mais importantes que o instrumento em si mesmo. Ou seja, que uma pesquisa é uma trama de recursos múltiplos que vão avançando nos eixos de construção que o pesquisador vai gerando, onde as informações diversas vão convergindo no caminho da construção hipotética que avança para um modelo teórico. E realmente isto faz honra ao termo pesquisa, porque em psicologia temos tido uma tendência muito grande, que é tentar mostrar o que já esperamos ou já sabemos. Uma pesquisa é o encontro com o novo, é o descobrimento de coisas a través de nossas construções que não estavam em nossa cabeça antes de começar a pesquisa. Por isso é que a hipótese não é uma... Como você, antes de pesquisar um problema, vai formular uma hipótese para nortear sua pesquisa? Se as hipóteses se vão precisamente produzindo na medida que você vai entrando no entramado de informação a través do qual o problema que pesquisamos se expressa. E essa é a base de nossa proposta de pesquisa construtivo-interpretativa. A partir de aqui, tem toda uma série de perguntas de caráter metodológico que evidentemente temos que responder. Por exemplo, uma pergunta geral da ciência, que sem ela não tem ciência. Como se legitima o saber que se produz? Quais são os elementos que nos permitem afirmar que esse saber é superior a outro saber em esse momento sobre esse problema? Muito simples. Nós temos que, na medida que avançamos as construções da pesquisa, ir ilustrando quais são os indicadores em relação que estamos produzindo sobre o sistema de informação da pesquisa e que nos permitem as hipóteses em movimento sobre as quais trabalhamos. Quando eu apresento aqui o resultado de minha pesquisa, apresento os sistemas de indicadores dentro das amostras de informação que trabalhei no curso do processo, aí, realmente aí, é onde nenhum de vocês van a poder ver uma relação de indicadores que seja superior a que eu realicei no curso de meu próprio processo de pesquisa. A coerência, a validez, a mí eu não gosto do termo validez porque tem um rancio extremamente quantitativista. A legitimidade de um saber não aparece por recursos externos a esse saber. Ou seja, recursos externos foi o conceito de validade como se trabalhou na relação de instrumentos. Quando a relação de instrumentos é estatísticamente significativa, o saber é válido. Mentira maior que essa não existiu na história do saber. A outra, que é uma reminiscência epistemológica da pesquisa quantitativa, é a triangulação, que outro pesquisador que tem um posicionamento diferente ao meu seja capaz de ver no que eu estudei o mesmo que eu estou vendo. Isso é um absurdo, porque isso é impossível, porque os lentes do pesquisador não são os lentes de outro pesquisador desde outro enfoque teórico. Por lo tanto, a consistência, a inteligibilidade e a coerência de um conhecimento só se podem determinar dentro do próprio processo de saber, de produção do conhecimento. E essa é uma marca forte de nossa proposta metodológica. Muitos se pensarão a partir da crítica que fiz ao conceito de amostra. Então, como estudamos organizações? Se a mim agora me propusieran estudar, não sei quais são as faculdades que você tem acá, a faculdade de educação tem. Vamos a colocar um exemplo hipotético. A faculdade de educação na Universidade Politécnica, eu configuraria uma equipe de pesquisadores
que participarían en algunas salas de aula, participarían en algunas reuniones de departamentos, farían entrevistas de profundidad con alumnos, participarían de reuniones de alumnos, incluso provocadas por el propio proceso de pesquisa, faría entrevistas en profundidad a directivos de la institución, y en todos esos procesos van emergiendo indicadores que me permiten levantar hipótesis que me van a conducir a un modelo de funcionamiento institucional que desde la perspectiva da subjetividade social da institución eu vou estar estudiando. Por tanto, no existe ninguna formalidade participativa que legitime un saber. Inclusive, os pioneiros da pesquisa cualitativa nas ciencias sociais, como Lincoln e Guba, establecieron un criterio que se llama o informante-chave. ¿Quién es informante-chave? Es aquel que tiene una mayor riqueza, da cual se pueden extraer elementos indirectos para avanzar y aprofundar en un tema que estoy estudiando. Entonces aquí yo quiero leer una citación de otro autor que yo gosto metodológicamente, embora que no gosto do concepto de hábitos, que é o Pierre Bourdieu. Diz Bourdieu: será que vale mais estudiar extensivamente o conjunto de elementos pertinentes do objeto construído ou antes estudiar intensivamente un fragmento limitado de ese conjunto teórico que está desprovido de justificación científica? A opción científica más aprobada, en nombre de una idea ingenuamente positivista, de precisión y de seriedad, es de estudiar a fondo, de seriedad, es de estudiar a fondo un objeto más preciso, bien circunscrito, como dicen los orientadores de tesis. Sería bastante fácil mostrar cómo virtudes pequeños burguesas de prudencia, seriedad y honestidad, etcétera, las cuales podrían exercer la gestión de una contabilidad comercial o un empleo administrativo, se convierten aquí en métodos científicos. O sea, la idea de mostra extensiva es una idea que nos separa da cualidade do problema que estudiamos, porque un problema que estudiamos no aparece en una sección extensiva de respuestas que se puedan relacionar estadísticamente. Por eso es que falamos de modelo teórico como objetivo da pesquisa. Toda pesquisa produce un modelo teórico que gera novos sistemas de inteligibilidade ao interior do problema pesquisado e nos sistemas de prácticas que se desprenden do problema pesquisado. Então, aqui podemos fazer um pequeno alto, preguntas desta parte metodológica, dúvidas, comentários, etc. Quiserem levantar a mão. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou o Alan, fui orientando da professora Norma. Eu queria perguntar em termos metodológicos, eu estava uma reflexão seguida de uma pergunta assim, né? A gente fica feliz com a tua teoria, me trouxe bastante alegria, porque é um avanço nessa concepção de acesso à subjetividade, né? A epistemologia qualitativa eu considero um avanço. Mas, por outro lado, considerando o mundo moderno, a gente vê também o quanto, você falou num certo momento que nos anos 70, até os anos 70 predominava o pensamento positivista muito forte, norte-americano, né? Pode separar um pouco do microfone da boca, a ver se me chega mais nítida. Ok, assim, tá bom? Aí, ótimo. Bom. Vem Deu? para a segunda parte, ou seja, falaste de uma parte positiva, qual é a outra? Então, hoje eu sinto algo assim como uma espécie de retorno ao positivismo. E eu acho que, na minha concepção, a origem disso são o avanço das neurociências, né? Que, assim, olha, Freud falou isso, mas ele não tinha base empírica. Agora a gente tem imagem cerebral.
agora sim, né, agora a gente sabe da realidade. Então, eu sinto que tem uma espécie de retorno. Eu tenho percebido mais tensão, novamente, entre qualitativo e quantitativo, mais briga, como se, em um certo momento, eu achei que isso tinha sido superado, mas parece que isso voltou, de certa forma, né, é uma certa tensão, porque se entende que neurociências é que fala a verdade, né, num certo sentido. E daí, essa é uma reflexão, o senhor pode comentar, mas a pergunta que eu quero fazer é assim, o senhor já refletiu sobre o critério científico, né? Assim, o vamos pensar, por exemplo, no famoso critério da refutabilidade de Karl Popper, né? O que é ciência e o que não é? Ciência é aquilo que eu posso refutar. Se não for possível refutar, não é ciência. Então, eu queria saber como o senhor pensa a epistemologia qualitativa dentro desse critério. Seria ciência no sentido de Popper? Porque, num certo sentido, eu penso que sim, porque a epistemologia qualitativa traz a ideia de um conhecimento, como o senhor falou, em construção, aberto, sempre inacabado, ou seja, sempre é possível refutar. Nesse sentido, é perfeito para o critério de Popper. Porém, a gente sabe que o Popper ele falou isso numa perspectiva de precisamos fazer experimentação, precisamos replicar as experiências para a gente refutar. E nesse sentido, a epistemologia qualitativa não entra nos critérios, porque a gente sabe que não dá para replicar, como o senhor acabou de falar, um experimento. Ele é único, é singular, né, nesse sentido. Qual a sua visão sobre isso? Olha, o problema é que Popper realmente é um neopositivista lógico, embora que ele foi um crítico do positivismo, em tanto que precisamente defendió un criterio de historicidad de la ciencia. O único problema es que Popper, queriendo refutar o concepto de verificación extremadamente positivista, trouxe o concepto de falseamiento, de falseabilidades, que es tan imposible de realizar quanto o concepto de verificación. Inclusive, Popper, dos sistemas teóricos que él cualifica que no son científicos porque no son falseables, era o marxismo e a psicanálise. Então, o problema em Popper é que o conceito de falseabilidade carrega os mesmos limites epistemológicos que o conceito de verificação. É querer aprisionar em uma sequência lógico-deductiva um procedimento que chega a um resultado que se fundamenta na lógica deductiva. E a questão é que a ciência esta que estamos propondo no campo dos fenómenos humanos, porque a ciência quântica tem outras características, realmente o que legitima o saber é a consistência com que todas as construções que você foi levantando como indicadores, como significados no explícitos dentro dos sistemas de informação que foram levantados no campo, como se organiza em um modelo teórico que desde fora ninguém pode oferecer uma alternativa melhor para trabalhar esse sistema de informação que você está defendendo. Ou seja, é um pouco metaforicamente isso que falei de Merleau-Ponty de manhã. A ficção de Galileu era mais útil para explicar o problema que Galileu definiu. Em definitiva, por que é uma ficção? Porque é uma produção de pensamento que não esgota o problema, mas que permite ver elementos do problema que em aquele momento histórico nenhum outro cientista foi capaz de organizar. Então, por isso a ciência avança em sua historicidade, verdade? E o que é interessante é que nenhum dos sistemas de pensamento mais sólidos da história do pensamento humano tem sido o resultado de modelos hipotéticos deductivos. Por exemplo, a obra de Vygotsky. Vygotsky fuera de aquela pesquisa que fez em Uzbequistão com Luria, Vygotsky realmente foi muito mais um práctico dos problemas da educação especial, dos trastornos da criança, etc., que um pesquisador no sentido de amostras, de acompanhamento de grupos longitudinais. Não passou por aí. O próprio Piaget fez uma teoria a partir de estudios de casos de seus filhos. Então, com isto que te quero falar, qual é a conclusão que eu saco disto? Toda fonte de informação que é passível de ser construída por um modelo teórico que oferece consistência e desenvolvimento a esse saber
realmente va a existir hasta que exista una colocación teórica alternativa que tenga una abrangência explicativa y una profundidad mayor que esa teoría, que es lo que Kuhn falaba. Nunca una mudanza de paradigma acontece desde dentro de un paradigma. Só que el concepto de paradigma de Kuhn es extremadamente cuestionable, ha sido extremadamente criticado, no me quiero meter nele. Mas un paradigma es la organización teórica, epistemológica y metodológica que te permite aprender un foco y desenvolver un foco de saber. Entonces, el problema de Popper es reducir a ciencia a lógica. ¿Verdad? Por eso eu en meus trabalhos falo de uma lógica configuracional, que na verdade não é lógica. É a capacidade que o pesquisador tem de ir integrando no modelo teórico que va produciendo no curso de sua pesquisa a multiplicidade de indicadores que ele va significando sobre os sistemas de información múltiplos que toda pesquisa debe gerar. Porque aquí, como no trabajamos con respuestas, trabajamos con verdaderos sistemas de información, con trechos conversacionales, ¿verdad? Con relaciones entre frases en un complemento de frases. Muito bem. Fernanda, eu tinha uma pergunta para você. Tem um aluno que não está aqui, mas acho que seria a pergunta dele, porque está fazendo um trabalho com informante-chave. Você pode passar mais alguma referência? Como é que é trabalhar com o informante-chave? Com informação? Com o informante-chave na pesquisa. É uma política pública da indústria automotiva, e ele está fazendo um desenho de pesquisa no qual ele envolve, então, o informante-chave, que seria a pessoa que tem uma informação privilegiada sobre essa determinada política. Para mí, o informante-chave no es quien tiene una información privilegiada, es quien tiene un engajamiento privilegiado con el problema que debatimos. Y el informante-chave, Sara, nunca puede ser definido a priori, porque les van apareciendo precisamente en la medida que vamos avanzando en la pesquisa. ¿Comprende? Sus participaciones, a riqueza lo que están trazando en relación al problema que nos interesa, ese cuestionamiento, es lo que nos lleva a elegir una persona para estudiar en profundidad dentro de un contexto grupal de trabajo. Obrigada. Mais alguém? Tem mais alguma questão metodológica? Eu fiquei com uma dúvida, não sei se eu não entendi, eu não peguei, sobre a amostra. Eu preciso, então, fazer uma amostra numérica especificada, ou eu posso... O professor comenta assim, a amostra significativa, né? Eu preciso realmente, então, dessas 60 pessoas que tem aqui, eu preciso fazer essa amostra comprovada, ou eu posso pegar todos, ou eu faço essa amostra em cima da minha subjetividade? Você transita en un grupo humano procurando informaciones que te alimenten un modelo pasible de defender frente a un problema que você está estudiando. Y ese es un tránsito que es un tránsito informal, porque una de las cosas que a pesquisa tradicional estableció era que un momento da pesquisa y sus procedimientos formales eran la única fuente de información. Eso hoy está totalmente criticado desde paradigmas diversos. A conversación informal que yo puedo escuchar o incluso participar con algunos de vosotros tomando un café puede ser más significativa para un problema que yo estoy pesquisando que una sesión oficial de trabajo o de discusión. O sea, la información no tiene valor dentro de esta perspectiva por la su procedencia, sino por la posibilidad de un pesquisador usar ella como un significado que gana valor na construcción hipotética que se va gerando no caminho da pesquisa. Y entonces, por eso, mi crítica ao concepto da amostra que eu falava. A amostra está feita por un criterio de significación populacional, mas no por un criterio de significación da población en relación ao problema que yo estudio. ¿Comprende? Después, ahora mismo te voy a colocar un ejemplo.
Eu trabalhei 3 anos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ceará, no Departamento de Saúde Colectiva. Foi uma experiência ímpar. Aconteceu que a zona periférica de Fortaleza é uma zona onde estão trabalhadores que se dedicam a fazer bicos a populações que estão a 70, 80 quilômetros de distância. Então, o cara sai de sua casa, está 30 dias fora, volta a sua casa. Então, o Brasil tem um controle e uma política com whites que é realmente boa. E, de pronto, em uma pequena população do sertão do Ceará, começou a brotar exponencialmente um pico de AIDS. Qual é o problema? É de graça o preservativo, existe um agente comunitário que informa. Então, fizemos uma equipe, eu trabalhava com muitos epidemiólogos, e na epidemiologia hoje tem 2 tendências também, uma quantitativa e uma qualitativa. Os epidemiólogos qualitativos levantaram 1000 questões para ser observadas e respondidas no contacto com a população e depois devidamente classificadas, computadas e construídas. Eu, junto com outra epistemóloga de lá, Lídia Kerr, formamos um equipo qualitativo, um grupo que iba a ir às casas, iba a conversar, iba a desenvolver uma dinâmica conversacional, etc. Para não cansar a vocês, sabem qual era a janela por onde se propagou o AIDS? Primeiro, o tipo de mulher cearense, na periferia, ela é muito mais inibida para falar de questões de intimidade por um problema cultural, que, por exemplo, as baianas. Então foi engraçado porque chegamos a uma casa de uma senhora negra, gorda, muito elocuente. E então a conversação estava transitando. Olha que a mí no me entendían, yo estaba con mis alumnos, los alumnos eran los que conversaban y me iban falando y yo iba orientando preguntas, discusión, a conversación. Y entonces le disse uma das alumnas, você sempre cobra de seu marido o uso do preservativo? E ela diz, bueno, doutora, você sabe como é isso, homem é homem. Então, quando ele sai, está um mês fora, evidentemente que si ele, quando ele volta, si no es con preservativo, conmigo nada. Mas quando passa um mês e meio, e você observa que não tem lesão, que não tem secreção, que ele se lavou bem, e esto é uma coisa que me lembra também as classes pobres em Cuba. Pues entonces ele afirmou, porque você sabe, a limpeza o cura todo. Ele não tem acesso à medicina, tem que inventar com a limpeza. Aí a gente já começa a ter relacionamento. E lhe perguntamos, e suas amigas, você conversa sobre isso com outras pessoas da comunidade? Dice, eu converso porque eu gosto de ter informação e sempre é bom confrontar o que a gente faz. Doutor, aqui na comunidade todo mundo faz isso. Tomamos essa informação e fomos a pergunta direta a outro grupo de mulheres. Bem, gente, o problema é que elas estavam operando, havia 2 elementos que havia de construir teóricamente. Estavam operando uma doença nova, verdade? Com uma representação social das doenças tradicionais, verdade? Das doenças de contágio sexual tradicional, gonorreia, sífilis, etc. Tranquilo, eu falo alto, se escuta. Ya. Obrigado pela delicadeza. Vamos a hacer uma coisa mais. Pronto, muito obrigado. Então, a segunda janela era uma coisa que conceptualizamos em essa pesquisa como organização social da sexualidade nas condições da miséria, donde o marido da mulher tem relações com a filha, verdade? Relações ocultas, donde se tem relação em estados de